Bem, agora a gente vai falar sobre a Semana de Arte Moderna, né, de 1922, que aconteceu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, mas com apresentações, no caso com exposições, certo? Mas com apresentações em noites pontuais, que são as noites do dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que inclusive, gente, é uma belíssima construção. Quando eu estive em São Paulo há alguns anos, né, porque nunca mais realmente teve possibilidade de ir, eu fui assistir um balé e, semelhantemente à grandiosidade, por exemplo, do Teatro Santa Isabel em Recife, é assim que a gente sente, sabe? A própria estrutura é um espetáculo à parte, né? Essa aí é o encarte, né, de folheto, Semana de Arte Moderna. E essa semana, gente, ela vai trazer à tona, é como se ela fosse um marco de tudo que já se vinha refletindo anteriormente a ela, né? Lembre-se que nossos escritores, nossos artistas, eles mantinham diálogo, eles iam à Europa, eles mantinham diálogo com as inovações artísticas que aconteciam fora do Brasil. E é claro, né, como sempre aconteceu, o nosso país ele vai beber nessas transformações, né, nessas novas reflexões, sendo influenciado, sim, em cheio, pelas vanguardas europeias, né, que vão aparecer anteriormente à Semana de Arte Moderna. Como eu falei para vocês, né, a semana ela vai acontecer de 11 a 18 de fevereiro de 1922, só que com apresentações pontuais em 3 noites. O objetivo da Semana de Arte, da chamada Semana de Arte Moderna, né, de 22, era renovar o ambiente artístico, era quebrar de fato com os paradigmas, era quebrar com a tradição, a rigorosidade formal que até então ainda era pregada em relação à arte, porque o modelo ainda era o modelo parnasiano. Apesar de eu ter aqueles que a gente chama de escritores pré-modernistas trazendo já inovações no modo de fazer, o modelo de arte e de literatura ainda era um modelo muito clássico, né? Era um modelo que obedecia a padrões, que tinha um conceito de belo e que tinha um conceito daquilo que era considerado adequado ou não adequado para a arte. Então, a Semana de Arte Moderna vem trazer, vem se posicionar, inclusive, como um marco em relação à quebra com todos esses modelos anteriores da arte brasileira, certo? Na arte brasileira. Então, durante essa semana, a gente vai ver manifestações tanto da arte no que se refere à literatura, né, como também da pintura, da escultura, arquitetura, música, né, e todas essas manifestações artísticas da época. É importante saber que se propunha uma produção artística brasileira, afinada, né, com todas as tendências vanguardistas da Europa, só que não é simplesmente transplantar, trazer, né, importar esses modelos, mas trazer esses modelos, mas misturar com aquilo que a gente tem de brasilidade, fazendo uma arte nacional nova. Não é simplesmente beber, trazer o estrangeiro, mas transformar a nossa arte e a gente ter uma arte brasileira, certo? Qualquer momento vocês podem parar e fazer pergunta, tá, gente? Então, alguns antecedentes nacionais em relação à Semana de Arte Moderna, né? Oswald, né, que chega da Europa em 1912 e vai começar a divulgar, é claro, aqui nos jornais,
a nova perspectiva das estéticas, né, dessas correntes, dessas vanguardas europeias, principalmente as ideias futuristas de Marinetti. Né? Apesar de que Oswald, além do futurismo, a gente vai perceber muito a presença do dadaísmo e também do surrealismo nas suas obras, nos seus poemas, nos seus textos. Só que, a princípio, ainda os nossos artistas ligados a todo um academicismo, né, a toda uma arte mais clássica, essas ideias elas não vão encontrar grande receptividade, né, entre os artistas, ficando assim, circundado por um pequeno, reduzido grupo de jovens intelectuais. Tanto é, gente, que quando Anita Malfatti ela faz a sua exposição, né, quem é que se coloca? A princípio, a exposição vai ser até bem vista, mas aí vem o Monteiro Lobato, né, e faz aquele artigo Paranoia e Mistificação. Ele simplesmente não entendeu o que a Anita estava querendo produzir ali. E ele faz uma crítica muito ferrenha à sua obra. E aí, a partir da crítica do Monteiro Lobato, muita gente começa a criticar e ir de encontro à exposição da Anita Malfatti, que é feita antes da Semana de Arte Moderna, né? Alguns anos antes da Semana de Arte Moderna, né? Então, as ideias chegam, mas leva-se um tempo, né, para serem digeridas, discutidas, até porque eram ideias que iam de encontro a toda uma tradição formal artística. E aí, como eu falei, né, a exposição da Anita em 1917, Anita que vai principalmente beber no expressionismo, certo? A gente vê aí pelas características a questão das formas, das cores e inclusive das deformidades, né? Essa não preocupação com a questão do belo. E aí o artigo, uma parte, né, do artigo que Monteiro Lobato vai trazer em relação à exposição da Anita Malfatti. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz de teorias efêmeras, ou seja, falando de quem já começa a beber das vanguardas, né, dessas estéticas, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia, ou seja, toda uma crítica a essa nova arte moderna que está surgindo. Ele não entende, faz essa crítica e muitos dos intelectuais da época vão como atrás dessa história, em vez de terem os seus próprios posicionamentos, como Monteiro Lobato na época era um crítico muito respeitado na época, vão atrás das ideias dele. Monteiro Lobato, gente, ele tem algumas ideias bem modernas, sim, certo? Em seus textos ele traz toda uma crítica social, né? Monteiro Lobato ele é inovador quando ele cria uma literatura para o público infantil, porque essa literatura ela não existia no Brasil. Monteiro Lobato ele traz uma ideia bem moderna da questão da publicação e da venda de livros como qualquer produto, ou seja, uma popularização do livro. Isso ele defendia, né? Ele dizia que o livro, existiam aquelas grandes mercearias e ele dizia que o livro deveria estar ali para ser vendido, para que toda a população tivesse acesso, tivesse a chance de ter contato como qualquer outro produto, como um pobre deveria poder comprar um livro na mercearia da mesma maneira que ele comprasse um pão.
Então ele vai, lógico, ele vai ter ideia, só que aí ele vai cometer todo esse equívoco em relação... Ele não entende na realidade, ele se limitou e não entendeu as propostas, né, do que estava chegando, do que na realidade essas vanguardas, essas novas ideias traziam. E aí essa elite paulista que confiava cegamente na opinião do Lobato, né, começa a, inclusive, que antes tinha comprado quadros da exposição, começa a devolver, né, e há, inclusive, a tentativa de agressão à Anita Malfatti. E aí, por que a escolha de São Paulo para essa Semana Moderna? Né? Nós tínhamos o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, um outro polo artístico bem forte, né? Só que com artistas ainda muito em compromisso, né? Afeitos com a Escola Nacional de Belas Artes, né? Muito ligado ainda aos academicismos. São Paulo não. São Paulo já, ainda hoje, né? Além de ser uma cidade próspera, é uma cidade mais plural. Se a gente perceber, São Paulo, quando a gente chega, é uma coisa assim... São Paulo, ela é uma cidade que vai agregar todo tipo de gente. As várias tribos, né, de pessoas, e tudo andando na mesma calçada. Então você vê gente de um jeito e de outro, né? Uma multiplicidade, uma heterogeneidade muito grande que a gente não vai encontrar em outras cidades, né? Só numa grande metrópole realmente como São Paulo. Apesar de termos grandes cidades, eu acredito que São Paulo é a nossa maior, acho que é a maior cidade do país, né? São Paulo a coisa é uma mistura, uma heterogeneidade tão grande, né, que muitas vezes ninguém se importa com o que o outro está fazendo. É bem diferente, por exemplo, aqui em Recife, né, que as pessoas ainda olham, julgam, tudo mais. São Paulo é cada um sua vida. E São Paulo, eu acho que nasce, pelo menos nessa era mais moderna, né, dos anos 20, essa efervescência muito grande, né? Essa modernização rápida, né? Com implantações de indústrias, a reurbanização, né? Que vai aparecer como um lugar favorável à apresentação dessas novas ideias trazidas na semana de 1922. Aqui uma foto do Teatro Municipal. Aqui o anúncio, né, da Semana de Arte Moderna. No jornal. Aqui a programação, né, a divulgação da programação. Inclusive, durante a programação, né, a primeira, segunda noite vai gerar tanto controvérsia com o público, né, que estava acostumado a um certo tipo de arte, né, que a terceira noite de apresentação já é mais tranquila porque o teatro já fica esvaziado. E é engraçado que vai acontecer com o Villa Lobos, né, que vai aparecer para uma apresentação musical, e aí ele chega no teatro todo vestido, né, de smoking e tal, num pé o sapato, no outro pé um chinelo. E as pessoas estavam tão exaltadas, gente, que vão tomar aquilo como um desaforo, né? Como uma atitude futurista e como um desaforo, quando na realidade o Villa Lobos estava fazendo exatamente o que acontecia muito na minha época de escola, que às vezes o dito cujo levava uma topada e aí tinha que ir para a escola de sapato, né? Mas aqui o dedão inchado não dava para ir. Então ele botava o sapato num pé e no outro ia de sandália. Em vez de ir de sandália nos dois,
como a norma da escola era entrar de sapato, aí botava o sapato e a sandália no outro e dizia, olha, eu só tô de sandália nesse pé porque eu levei uma topada, mas eu tô no fardamento, tô de acordo com o fardamento porque eu tô usando sapato nesse outro pé aqui. E aí o Villa-Lobos vai dizer que o problema foi só um problema de um calo arruinado, mas que isso, a plateia já ensandecida, a plateia já meio que... A palavra agora fugiu, gente. Meio que, não, na palavra não é decepcionada, é até surpreendida de uma maneira negativa, né, com o que estava acontecendo, porque não era o que eles esperavam, né? Vão tomar aquilo como um desaforo. E aí, na realidade, é todo escandalizada, a palavra é essa. A plateia é escandalizada com a nova perspectiva de arte, né? E aí vão se reunir, né, vários artistas intelectuais em São Paulo, né, o de Cavalcante, que vem do Rio de Janeiro, Graça Aranha, que apesar de ser da velha guarda, né, é como se ele, de certa forma, ele estivesse dando a sua bênção, né, para um movimento moderno, né? Ele estava dando, é o figurão da época, que de certa forma estava dando credibilidade, porque os outros, gente, não eram os grandes que a gente hoje considera o Mário de Andrade, eram jovens intelectuais, eles ainda não tinham nome, né? O Graça Aranha na época não, ele já tinha um nome, então a presença do Graça Aranha junto a esse grupo, de certa forma, apadrinha esse grupo, né? E faz com que a plateia diga, não, eu vou assistir porque o Graça Aranha está recomendando, certo? Então, na semana acontece uma exposição de artes plásticas, organizada por Di Cavalcante e Rubens Borba de Moraes, com a colaboração do Ronaldo de Carvalho, certo? É claro que obras da Anitta vão estar lá presentes. Eita, passou uma zoada aqui. Graça Aranha vai abrir o evento com uma conferência chamada Emoção Estética na Arte Moderna, certo? Entre aplausos e vaias, né? Alguém tá fazendo alguma pergunta no chat, gente? Porque não dá pra ver. Pra mim, se for, alguém lê pra mim? Não, professor. É porque eu escutei um barulho, coisa, eu pensei que alguém tava falando no chat, né? E sim, o que eu tava falando. Pronto. E aí começa já pelo estranhamento da exposição artística, e inclusive o estranhamento em relação à palestra, né, do Graça Aranha. E aí, na literatura, os principais participantes: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Ronda Carvalho, Menotti Delpicchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Leite. O Manuel Bandeira, gente, ele não vai participar presencialmente, mas ele vai mandar o poema, né, Os Sapos, que vai ser lido, e vai ser o motivo de outro escândalo, porque vai ser associado como se fosse uma provocação aos escritores da estética parnasiana, né? Que ainda eram muito valorizados. Na música e artes plásticas, a gente vai encontrar a Anitta Malfatti, o Di Cavalcante, Santa Rosa, o Villa-Lobos, e a Guiomar Novaes. Guiomar Novaes, Villa-Lobos da música, né? Aqui a Anitta Malfatti e a Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade numa mesma foto, certo? Ela não participa do evento, porque nesse momento ela estava em Paris, né? A Anitta Malfatti, mas a gente sabe... A Anitta Malfatti não, desculpa, gente. A Tarsila do Amaral, né? Que vai ter um relacionamento, inclusive, com o Oswald, né? Aqui outras fotos.
da esquerda para a direita, o Buxeré, Cavalcante, o Menor Teupíquia, Oswald de Andrade e Helios Schindler. E aí os destaques. Mário de Andrade. Gente, o Oswald, ele era um grande revolucionário. Mas, na realidade, o grande pensador, certo, da literatura desse momento é o Mário de Andrade. O Mário de Andrade é aquele que, além de beber nas ideias das vanguardas, né, nessas novas ideias, ele vai fazer um estudo muito profundo na questão da cultura brasileira. É por isso, por exemplo, que ele ele consegue escrever um livro como Macunaíma, que vai reunir tantas lendas, reunir tantas tradições, porque ele vai fazer um estudo. Inclusive se fala que para escrever o Macunaíma, Mário de Andrade levou 10 anos de pesquisa e escreveu o texto em 8 dias, né? Ou seja, esse mergulhar dentro da cultura brasileira, ela foi muito mais profundo. Não foi simplesmente trazer as ideias, mas de fato produzir, conhecer bem quem somos e produzir algo novo, mas que ainda é a representação do ser brasileiro, de ser dessa nacionalidade. E aí o Macunaíma, eu sempre falando, né, do Macunaíma, é ele que vai trazer no anti-herói, porque Macunaíma, ele não é herói, ele não é o bonzinho, ele é um cara cheio de defeitos, né? E que é resultado da mistura. É por isso que Macunaíma é chamado o herói sem nenhum caráter. Não é caráter que ele era uma pessoa ruim, caráter no sentido que ele é produto de uma miscigenação, de uma mistura. E essa é uma das representações literárias do que é ser brasileiro, né? Um teórico dizia que o brasileiro é um ninguém. Não é ninguém porque ele não vai ser alguém na vida ou porque ele não tem valor. Ele é um ninguém porque, por ser produto de mistura, ele não é africano, mas é também. Ele não é europeu branco, mas é também. Ele não é índio, mas é também, né? Tanto é que esse miscigenado, esse resultado de miscigenação, muitas vezes ele não é aceito em nenhuma sociedade. Por quê? O miscigenado, né, por exemplo, preto e branco, né? E o produto dessa miscigenação, ele é olhado pelos brancos com desconfiança. Mas você não é branco, ou seja, você não é parte de mim. Se a gente vai olhar para aquele assim, eu posso ser negra, escura, né? Eu ter raízes africanas, mas eu não sou africana mesmo, porque se eu for em algum país que deu origem ao Brasil africano, eu não sou necessariamente igual a eles. E isso não é só questão de cor, é a questão de culturalidade. Era engraçado, quando eu era estudante da Universidade Federal, tinha um pessoal que acho que era de Angola, estudando. E era tão engraçado, gente, quando eu passava e como eles me olhavam. Eles me olhavam com um olhar assim como se eu fosse uma pessoa exótica. Era assim que eu me sentia ser olhada, né? Porque eu era negra, mas era diferente, né? Porque na realidade eu não era africana como eles, eu não era angolana como eles, né? Eu já sou produto de uma mistura. A mesma coisa quando se tinha a miscigenação, né? A mistura entre brancos e índios, aquele ser não era acolhido na sociedade indígena, né? Dos povos originários, também era visto como com desconfiança, porque não era índio puro, né? Então, o brasileiro, justamente, esse brasileiro, ele é um ninguém. Nós somos um ninguém, produto de miscigenação. Somos tudo e, ao mesmo tempo, não somos nada nesse sentido, porque a gente não vai ter a nossa, como eu falo, identidade
única, nós somos um pouco de cada, né? E Mário de Andrade, ele tem toda essa consciência, ele mergulha nessa nacionalidade para criar uma arte nova, uma arte que vai beber no surrealismo, que vai beber no cubismo, dessas vanguardas, mas que não vai deixar, não é simplesmente importar, mas fazer algo novo. E o cara era um pensador, de fato. Oswald era aquele que representava esse maior clima de ruptura, né? Era aquele que era o disposto a tudo, né? E vai trazer isso muito bem, né? Dentro da sua literatura, as características. Vai inclusive escrever 2 manifestos, que é o Antropófago e a Poesia para o Brasil. Mário de Andrade, ele escreve como manifesto A Escrava que Não é Isaura, né? Inclusive falando sobre a escolha de São Paulo como a capital da Semana de Arte Moderna, o porquê, que é justamente aquilo que eu falei no início, de ser a metrópole, de ser a mistura. Ele dizia que na mesma calçada se encontrava uma prostituta e um padre, né? Em São Paulo isso acontece. E Manuel Bandeira como personalidade que vai provocar inúmeras reações com a leitura do seu poema Os Sapos, fazendo sátira ao parnasianismo, né? E mesmo não estando presente, esse poema é lido durante um evento. E aqui os sapos, né? Enfunando os papos, sai da penumbra, aos pulos os sapos, à luz da deslumbra. Eu ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo danoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em com meus hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. É um poema longo, gente, eu não vou ler todo, tá? O meu verso é bom, frumento, sem joio. Faço rimas com consoante e apoio. Vai por 50 anos que lhe dei a norma. Reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Honro o sapo boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou seja, uma crítica aqui aos parnasianos, né? Por isso que tem... Eu não vou ler toda, tá, gente? Então, a semana ela vai ser realizada, né, por esses jovens na época, esses jovens, né, com essas ideias novas, e vai de encontro ao academicista plástico, o romantismo musical, o parnasianismo literário, né? Vai de encontro a toda essa tradição, é a quebra com todas essas tradições, cumprindo, gente, a função de qualquer vanguarda, que é exterminar o passado e limpar o terreno para uma coisa nova, né? Vocês vão ver que, apesar disso, mesmo antes da semana, a gente já tem escritores que fazem. Por exemplo, Oswald vai defender no seu manifesto Poesia para o Brasil a questão do acolhimento na literatura do falar popular, da linguagem coloquial, e isso, por exemplo, o Lima Barreto ele já fazia, né? Nos seus textos ele fazia questão de trazer para a literatura o falar carioca, né? O falar das pessoas mesmo, né? Não é, se você vai caracterizar uma pessoa daquele lugar, não cabe colocar os academicismos linguísticos na boca, quando na realidade aquele povo não fala daquele jeito, né? E a literatura traz isso. Por isso que a gente não fala de que pré-modernismo é um novo movimento, é um movimento literário, mas um momento de transição em que esses escritores chamados pré-modernistas, eles tanto ainda empregam técnicas, usos, né, da literatura da época, sua época do século XIX, mas já trazem para o seu texto uma série de inovações que vão de fato ganhar força, né, e vão realmente bater o pé e dizer é assim agora, após a Semana de Arte Moderna.
Mário de Andrade, ele vai dizer que faltou aos modernistas de 22, né, 1922, um maior empenho social e uma maior impregnação com a angústia do tempo. Por quê? O Mário, enquanto o pessoal estava preocupado muitas vezes com a questão da esfera técnica, da linguagem, né, com a quebra da tradição dessa linguagem, Mário de Andrade, ele, por ter mergulhado mais nessa questão da nacionalidade, cultural e tudo mais, ele acreditava que não seria só uma transformação da linguagem artística, mas que a transformação deveria ser social através da arte, né? E que, de certa forma, faltou isso a boa parte dos intelectuais da época. Ele defendia uma estabilização, né, de uma consciência criadora nacional, preocupada em expressar a realidade brasileira através desse novo fazer artístico, né? Através de uma atualização intelectual, né, por meio dessas vanguardas europeias. Passo agora para os manifestos modernistas, né? Que vão falar, né, sobre essa nova arte, né, tanto nas artes plásticas, arquitetura, música, né, artes populares. Oswald de Andrade vai criar os dois manifestos que eu falei, né, o do antropofagia, não antropofágico, ou antropófago e tal, também através da revista Antropofagia, e a poesia Pau-Brasil. Oswald, ele vai escrever o manifesto antropófago, ou antropofágico, a partir da observação de uma tela chamada Abapuru, da Tarsila do Amaral, que foi um presente da Tarsila ao Oswald, né? Ela produziu. E ela encasquetou, acho que vocês viram o vídeo, né? Ele encasquetou que esse ser aí, dessas mãos grandes, pés enormes, de forma com a cabeça menor, era a representação do antropófago brasileiro, do índio antropófago, né? Do nativo, do povo originário antropófago. E aí vamos pensar, o que era na realidade antropofagia, gente? Antropofagia é diferente de canibalismo. Qual é a grande diferença? O canibal, ele se alimenta da carne humana como se ele se alimentaria de qualquer carne. Ele simplesmente come porque ele acredita que o ser humano faz parte da dieta, certo? E que ele pode comer. Isso é canibalismo. Antropofagia é totalmente diferente, porque existe, não é simplesmente o comer a carne do outro, do semelhante, mas existe todo um ritual e toda uma ideia por trás disso. Primeiro que o nativo antropófago, ele não comia qualquer pessoa, não era qualquer ser humano. Geralmente, quem era comido, né, era alguém que demonstrasse algum tipo de força, de valor e tal. Por exemplo, um guerreiro muito valente na batalha e que era derrotado e que, apesar de ser derrotado, mas demonstrava destreza, força, coragem, que não se intimidava diante da batalha. Então, esse guerreiro, havia todo um ritual e ele era comido, né, pela tribo, né, toda. Por quê? Porque se acreditava que, a partir do momento que se comia a carne daquele guerreiro, a sua destreza, a sua força, a sua coragem passavam a fazer parte daquele povo que consumiu o corpo dele. Então, a antropofagia não é simplesmente comer porque eu acho que o outro é comida, mas porque se acredita que através de comer a carne, eu passo a assimilar as características positivas daquele ser que está sendo comido, né? E aí há todo um ritual. E da mesma maneira, Oswald defendia que era preciso comer essas ideias novas que estavam chegando e misturá-las, fazer com que essas ideias fossem parte dessa nossa arte brasileira,
né? E misturando, quebrando com a tradição e misturando o novo, aquilo que é nosso com o novo e trazendo uma nova arte brasileira. Outros vão ver aí outra imagem, né? Vão falar na representação de um trabalhador e tal, mas o Oswald acreditava que essa é a imagem do índio antropófago. O Oswald também tinha um outro manifesto, que é a Poesia Pau Brasil. Ele vai ser lançado... Vá ali pra vovó, vá. Ele vai ser lançado em 1924. E aí o nome Poesia Pau Brasil seria... porque o nosso principal produto e primeiro a ser exportado, né, fora do Brasil... Perdão, gente. Foi o Pau Brasil. E essa Poesia Pau Brasil também seria uma riqueza a ser exportada posteriormente. Até aí, tudo bem, gente? Ok, professor. Ok. Seria essa nova poesia, essa nova literatura a ser exportada como a nossa nova riqueza, né? As ideias que estavam presentes nesse manifesto trazem: o carnaval no Rio é um acontecimento religioso da raça, né? Ou seja, o carnaval como uma manifestação cultural, produto, né, daquilo que é um povo, né? A língua, a defesa da língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica. E aí ele coloca a contribuição milionária de todos os erros, como falamos e como somos, né? E aí isso eu falei para vocês, o Lima Barreto tinha feito já, né? Mas ele faz essa defesa, né, desse falar popular trazido para a literatura. É por isso que ele tem um que fala, não sei se é o Oswald ou se é o Drummond, depois fala assim, que a gramática diz: dê-me o cigarro, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Porque no final das contas a gente usa esse pronome pessoal oblíquo o tempo todo para iniciar frases, né? Mas a gramática normativa diz que não, a gente não pode começar a frase com um pronome oblíquo. E hoje, né, com a questão dos estudos linguísticos, a sociolinguística e tal, e sabendo que a língua é uma manifestação, sim, da cultura de um povo, e que ela não é morta, e que ela muda e se transforma, ela varia, né? Hoje, inclusive, em meios de comunicações formais, a gente já percebe, né, o uso desse pronome para iniciar frases nos jornais, por exemplo. Isso já acontece pela consciência de que a língua muda, né? E aquilo que muitas vezes é considerado erro antes passa, através do uso, a se tornar uma coisa normal, a deixar de ser erro. Contra a cópia, pela inversão e pela surpresa, ou seja, contra a simplesmente reprodução de modelos acadêmicos, certo? Ele também fala no jornal onde é todo presente, né? Ou seja, também em relação aos temas a serem abordados, né? É a partir dessa manifestação artística moderna que a gente vê o cotidiano passar a ser tema de poesia, de prosa, passa a ser tema de literatura, de pintura, né? De toda manifestação artística. Ou seja, não existe mais tema que é pertinente à arte. Tudo pode ser tema de arte. Futebol, política, até a própria morte, né? Tá aí o Augusto dos Anjos falando sobre a decomposição de um corpo em sua poesia, né? Contra esse manifesto da poesia Pau Brasil, que chamavam de nacionalismo afrancesado, né? Outros se reuniram e lançaram um movimento amplo, né? o verde e amarelo, o verde amarelismo, Manifesto de Anguaçu, que era formado por Plínio Salgado, Menotti Del Pique, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo, que vão criticar
esse nacionalismo defendido por Oswald, buscando um nacionalismo mais ufanista, né? Um ultranacionalismo, né? Como se na realidade, de certa forma, a gente desprezasse o que vem de fora e vamos valorizar só o que tem aqui. Só que é impossível, gente, porque a gente está o tempo todo em troca, em comunicação com o mundo. Nós mesmos, se a gente fosse olhar, se fosse assim, a gente estaria falando tupi até hoje, porque a gente não sofreria nenhuma influência dos que aqui chegaram, né? Europeus e africanos. E aí o Manifesto Antropófago, né? Que é de 28, que fala, propunha a devoração da cultura e das técnicas importadas e uma reelaboração, né, com o que a gente tinha de nossa cultura, a fim de exportar esse novo fazer brasileiro, essa nova cultura brasileira, baseado, inspirado na observação do quadro Abapuru de Tarsila do Amaral, pintado no mesmo ano, oferecido de presente a Oswald de Andrade. E aí ele fala no seu manifesto: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Tupi ou não tupi? Eis a questão. Ou seja, tupi vem na paráfrase de Shakespeare, né? Ser ou não ser. A questão é tupi ou não tupi. Na realidade, não é o tupi puro, é a mistura de tudo, né? Antes que os portugueses descobrissem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a própria dos móveis. Nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval. E se a gente pensar, né, a gente percebe que a gente não... Até a imposição de uma religião cristã, né, aos índios, aos negros, houve uma resistência, porque hoje, quando a gente pensa que muitos por exemplo, dos santos católicos vão encontrar correspondência a figuras dentro dos cultos de matriz africana, isso é uma resistência, né? Porque tá ali o escravo que pegava e dizia, não, eu aceito o catolicismo e tudo mais, mas que na realidade estava adorando os seus orixás na figura de um santo católico. É por isso que a gente vê aí São Jorge, que é Ogum, Nossa Senhora Conceição, que é a Iemanjá, né? E essa coisa é uma maneira de resistência, né? Continuar cultuando aquilo que eram suas raízes, né? Os seus orixás, associando aos santos católicos, porque isso era algo que era imposto, né? Na realidade, gente, a colonização e a escravidão nunca foram processos no Brasil feitos de uma maneira calma e que as pessoas simplesmente aceitaram e baixaram sua cabeça. Sempre houve resistência. E por essa resistência, muitos pagaram com sua própria vida, né? Nunca a gente fala aí de holocausto, dizimação, mas o que houve no Brasil em relação a negros, aos vários povos africanos, né? Porque não a gente pensa em África, parece que é uma coisa só, mas não é. Existiam vários povos que vieram para o Brasil, foram trazidos à força para o Brasil, né? E os índios, né? Os povos originários, na realidade é o nome mais adequado, né? Sempre houve resistência e houve um holocausto no Brasil, né? A dizimação de várias tribos, de vários povos, né? Muita resistência. O movimento antropofágico propõe o retorno ao primitivismo e ao estado puro, sem compromissos sociais, políticos, econômicos ou religiosos. Você se mergulha no mais íntimo do cultural, mistura com o que vem de novo e faz uma coisa nova. Faz com que aquilo que vem de novo comece a fazer parte, fortaleça, não deixe a nossa cultura mais débil, mas que fortaleça
a nossa cultura. Entende? Tudo bem até